Oi, pessoal, tudo bem? Design muda tudo, mas vamos começar por partes. Obrigado, Marici, obrigado, EP Grupo. Fui jurado também do concurso dos projetos. Nossa, foi muita dúvida ali, né? Muita coisa bonita, e vai ser legal esse evento no fim do dia. Então, me permiti aqui dar um passo atrás em relação a licenciamento de marcas. É um tema muito legal e muito rico. Mas antes disso vem uma análise, né? Vem o produto, vem a marca da empresa antes, né? Então, vou falar um pouco de criatividade um pouco antes, um passo antes, mas depois a gente conecta e vai adiante. Deixa eu me adaptar à tecnologia aqui. Como é que passa aqui? O verde. Tá passando? Vamos lá. Então, a Marici já falou que eu sou bacana, sou incrível, não preciso, não preciso dizer mais nada. Mas, na verdade, sou arquiteto de formação, fui para o design por diversas mudanças aí de linha. E o importante é a criatividade. Esses prêmios que estão na tela são os selos que a gente atribui aos nossos clientes, não é para vaidade nossa. Mas quando a gente faz um projeto para o mercado, que vende, que está na prateleira, e ainda ganha um prêmio de design, isso vale muito, e é isso que a gente corre atrás. Não é para colocar na nossa prateleira, mas na prateleira do mercado. Então isso é legal. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, de certa forma, tiveram êxito, além de serem coisas muito legais, muito bonitas, mas também eles tiveram êxito de mercado, números, a gente gera números para as empresas, e conectar isso com licenciamento de marcas, então, fica poderoso. Então, é um pouco sobre isso a nossa palestra. A minha palestra. Então, assim, começa dizendo assim, todo mundo fala, pô, design, vamos investir em design, vamos investir em licenciamento de marcas, quanto custa, é caro, né? E eu digo que não tem escala e não tem verba, existe uma vontade de fazer. São dois projetos nossos, um copinho cartonado para café e o pit stop de uma marca como a Ambev, né? E os dois projetos, com investimentos totalmente diferentes, com diretrizes totalmente diferentes, chegaram assim num nível muito alto, né, de participação com o mercado e com o relacionamento com as pessoas, com o consumo. Né? Então aqui a gente tem que concorrer em lojas de conveniência com a Nescafé. Não sei se a Nescafé está por aí, mas ok. Então, uma marca do interior do Rio Grande do Sul, nós colocamos emojis nos copinhos. Aí todo mundo falou, nossa, mas isso é tão óbvio. Ninguém tinha feito, desculpa, fizemos antes. Isso aumentou o valor de marca e compartilhamento nas redes a ponto de a gente conseguir sobrepor em questão de vendas uma marca tão forte quanto a Nescafé. A marca é Baristo, você já encontra aqui em São Paulo também hoje. E o pit stop, vocês vão ver, eu vou mostrar o case, como o briefing chegou até nós. Primeiro eu vou mostrar como desconstruir um briefing, né? Não sei, as áreas de vocês tem fabricantes aqui, tem gente de diversas áreas, tem marketing. O famoso briefing, primeiro vamos desconstruir isso, né? Então, a gente faz muita coisa como eu disse, minha formação de arquitetura me coloca também na questão de franquias, jornadas, a parte de serviços. Então, o design, ele é transversal às corporações. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa como antigamente se falava, o design é para ficar mais bonito, né? Na verdade, não, o design é para redesenhar um negócio, né? Então, para fazer tudo isso, a gente tem um processo proprietário, ele tem essa cara aí divertida, são 6 fases. A gente, em vez de fazer um trabalho correndo atrás do cronograma, a gente encaixa o cronograma dentro de um processo criativo. É diferente, é uma inversão, onde você realmente passa por fases e você só está pronto para ir para a próxima quando você construiu com consciência essa fase anterior. Então, são 6 fases de planejamento, falar de número, falar de meta, falar de quanto a gente quer ganhar, de quanto que a gente quer vender mais, para depois falar o que a gente tem que fazer, né? Geralmente a gente começa com o que quer fazer, a gente começa com aquela ideia pronta, aquele insight, né? Coisa de publicitário anos 80, assim, ter ideia no chuveiro, né? Então, desconstrói isso um pouco e muito mais conversa para fazer isso. E para fazer tanta coisa diferente, você precisa ter uma cultura baseada em processos e não necessariamente só uma habilidade. Então, é isso que o processo proprietário nosso desconstrói. Ele tem essa cara, é muito legal, a gente envolve bastante o cliente. Tem cliente nosso por aí depois, se quiser me desmentir ou reforçar. Então, é legal, acontece mesmo, e essas cartinhas a gente transformou até as ferramentas de design numa parte gamificada, onde a gente explica como fazer isso de uma forma muito fácil, e até o nosso cliente usa, às vezes, as nossas ferramentas em outros projetos que a gente nem está envolvido. Então, isso é valioso. Então, vamos lá.
Se eu falasse que a palestra era de inovação, metade não estava aqui, né? Vai dizer. Inovação, a gente não aguenta mais falar de inovação, né? Inovar, todo mundo quer inovar e às vezes a gente olha, né, Marcia, até os projetos inovadores, nossa, que projeto inovador, mas às vezes é inovador só para nós, não é para mais ninguém, né? Então, como sua empresa pensa em inovação? Então, sua empresa, seu negócio, aí a gente precisa ser isso, é o que o mundo nos empurra a ser, né? A gente precisa ser tecnológico, a gente precisa ser sustentável, a gente precisa ser ecológico, a gente precisa ser colaborativo, vamos fazer um processo co-criativo, tudo é co-criativo hoje, né? O consumidor no centro, tem um errinho ali, consumidor no centro, então até banco, né? Até banco fala, nossa, consumidor no centro, ótimo, eu concordo com tudo isso, né? Tudo isso que está aqui é o que formata um briefing e aí chega para você isso. Mas olha só onde é que a gente está hoje. A gente está aqui. Eu acho essa imagem assim, me dá um arrepio. Porque tem ali, né? É tecnológico, ele está com o celular na mão, ele é sustentável, aquela bag ali. A gente está fazendo um projeto de uma bag, vai aparecer ele depois. O material tem que ser sustentável, tem que ser ecológico. Né? Ele é ecológico, né? Ele não está gastando ali, não está gastando gasolina. Colaborativo, Itaú, mais ali Uber Eats, né? Consumidor no centro, mas essa imagem ela tem alguma coisa de errada, né? Para vocês, eu sinto que isso, ele está sem capacete, está desprotegido, não falando de ganhos ou de modelos de negócio, mas é complicado. Então imagina se a gente segue só aquele briefing que está ali, tecnológico e tal, isso não resolve, isso não atende o que o mercado quer. Né? Porque isso aí está acontecendo, está na rua. A gente vê essas pessoas passando para lá e para cá, às vezes me sinto até incomodado às vezes. E até o projeto que a gente fez dessa bag, a gente envolveu muito mais do que nos pediram, vou mostrar como. Então a palavra inovação está cansada, então é isso. Vem aquele briefing lindão, precisamos inovar, precisamos ser disruptivo, então, nossa, o que eu ouço essa palavra, né? Disrupção é mudar tecnologia e mudar modelo de negócio. Se não fizer as duas coisas juntas, não está sendo disruptivo e muito menos inovador. Então, como fazer? Aí um processo transversal integrador, é isso que realmente não é só o que eu faço, é o que eu acredito, que eu faço com que as pessoas acreditem também, que é olhar para o seu negócio de uma maneira muito, muito cruzada. Isso aqui é uma representação gráfica do design thinking, né? O famoso, até coloquei ali, o marketing adora isso, né? Todo mundo quer colar post-it na parede, né? Todo mundo, vamos lá fazer um brainstorm, né? Coisas assim. E é legal, né? É legal, mas às vezes perde tempo. Uma sala cheia de gente colando post-it, dando um monte de ideia errada, né? E o design thinking, ele levou essa característica do design, levou para os negócios, mas tudo bem, passou isso. Porque o maior problema do design thinking é esse aqui, ó. É o diagnóstico do problema errado. Você faz uma jornada de solução de problemas e você resolve, mas normalmente esse problema às vezes não é o que tem que ser resolvido. A maioria dos problemas que chegam até mim é problema de vendas. Preciso vender mais, né? Porque as empresas, na maioria das vezes, são coordenadas pelas vendas. Quem está na ponta vendendo, o diretor comercial, é o que manda nas empresas normalmente. Não digo que está errado, mas digo que isso podia ser mais integrado. Então, esse é o problema, resolver o problema errado. Né? E outra situação é que, às vezes, as áreas conversam, né? Às vezes. Está todo mundo encaixotado ali, um reclamando do outro, e o comercial, né, ditando as regras, às vezes o marketing está insatisfeito, porque às vezes você está vendendo num canal ou de uma forma que o posicionamento de marketing não acha legal. Né? E aí começa essa discussão, aí surge o trade roubando a verba dos outros, né? Porque trade agora está no ponto de venda, né? Tá firme, tá forte, todo mundo voltando, né? Que é uma bola dividida, e o P&D engenharia, o que faz o produto, às vezes só fazendo o que o comercial pede, e na verdade é o que o concorrente faz, só que mais barato. Né? Não é isso? Todo mundo vai ser, metade balançando a cabeça. Então, esse é o nosso papel dentro das empresas. O design de uma forma transversal, conversando, integrando, coletando metas, coletando parâmetros de sucesso de cada área e fazendo com que isso seja acomodado e seja negociado. Né? Tem um cliente nosso aqui, o Léo, né? A gente começou numa área, a gente começou fazendo só uma parte,
Aí depois a gente foi para outra, a gente depois foi para outra, foi para outra. Virou um sufoco, mas assim, quando não está muito planejado, mas a gente vai conversando. Mas, de novo, não é uma palestra para falar sobre o que a gente faz, mas sim como as coisas, teoricamente, deveriam ser a integração entre as áreas. O que eu estou dizendo para vocês é que as áreas deveriam conversar. Estou errado? Não posso estar errado, né? Então, o que acontece é essa compartimentalização das áreas sem uma conversa mais fluida. E o que acontece é o problema errado sendo resolvido e o problema certo continua existindo. Essa era a tela que podia até tirar foto. Mas, é fato. A gente chega para resolver problemas que estão lá há muito tempo. E às vezes são coisas simples. Às vezes o problema é uma situação simples. E o que eu digo às vezes também é que nem tudo é problema. Às vezes a gente está trabalhando com desejo, às vezes a gente está trabalhando com uma necessidade de consumidor, nem tudo é resolver problema. Então, como é legal fazer um projeto para ativar o desejo do consumidor, como a maioria dessas marcas aqui, né, da feira, né, são marcas de desejo, marcas que despertam vontade de ter alguns produtos que normalmente talvez eu não compraria. Então, a palavra problema aqui ela está sublinhada porque realmente ela pode ter versões, pode ter variações. Então, para mostrar como é que a gente fez isso, são alguns cases, tá? Diversos cases, assim, talvez vocês não encaixem isso num tema da feira, mas é legal ver isso, porque eu estou aqui porque eu conheci a Marici em conversa sobre licenciamento de marcas aplicado no design. Porque se a gente considerar que licenciamento de marca é colar adesivo em produto pronto, não funciona. O potencial de um produto licenciado que foi simplesmente personalizado, ele não é o mesmo efeito de um produto pensado para ser licenciado. Então, um passinho atrás de novo, mostrar alguns cases de como a gente encontra as coisas, como a gente devolve. O case pit stop é aquele, né? A gente, primeiro, sobre pesquisa, né? Eu acredito muito em pesquisa como um filtro, né? Como um filtro de trabalho, mas assim, da minha equipe, somos em 20, não é uma equipe grande, mas para design é uma equipe estruturada, com áreas e líderes das áreas. Nós mesmos vamos para a rua fazer pesquisa, eu gosto de ir para a rua. Né? E quando chegou o pit stop para nós, a gente encontrou essa cena. O pit stop era para ser algo para comprar cerveja e levar para casa. E ele estava virando um boteco onde as pessoas estavam bebendo na frente do pit stop, dessa forma. Eu bebi umas ali para tirar umas informações. E ele era caracterizado Skoll, mas meramente caracterizado Skoll. Ou seja, aqui é quase um projeto de marca aplicado no hardware. Isso é um licenciamento. Mas não vendia só Skoll. E não era para consumir no local. Então tinha um erro estratégico. Não era um erro de projeto, aí, um erro de... E o briefing para nós era adesivar o pit stop, aquele ali. Né? A que marca nós devemos colocar aí? Vamos trabalhar com Brahma, vamos trabalhar com Antártica, Nordeste bebe mais Antártica, no Sul, lá onde eu sou, Porto Alegre, tem a Polar, vocês nem devem conhecer direito a Polar. Né? Então, aí começa, pesquisa, vai para a rua, olha a foto, pesquisa científica, tem muito a ver com observação, a gente gosta de fazer isso. E aí workshop... Isso aí faz alguns anos já, vamos lá, 3, foi um pouquinho antes da pandemia. Hoje em dia eu já não posso mais falar de workshop, tá? Ninguém aguenta mais. Falar em workshop, o cara fala, aquele olhinho para cima, assim, a gente não dá muito para fazer workshop. A gente fez muito workshop online também. A gente desenvolveu um jeito legal de fazer workshop online durante a pandemia, porque a gente não podia perder essa potência de aproximar pessoas. Mas aí, depois de workshop, a gente desdobra em ideias. Aqui tem uma imagem legal. Isso aqui é um desenho esquemático que a gente faz nas primeiras fases. O projeto, o conceito 4, ele foi escolhido, mas o 1, 2 e o 3 ficou de radar para ser feito posteriormente. Depois desse projeto, a gente implementou todos os outros também. Ou seja, de um projeto contratado, a gente conseguiu desdobrar através de organização de ideias e de planejamento, porque você transforma a criatividade em plano, e você fica no radar com várias ideias boas para implementar, coisa que é mais difícil hoje. O mais difícil que existe é você ter boas ideias para implementar porque você não está organizado. Então surgiu isso, e aí mais um workshop para desenhar. A gente usou acetato ali, tá vendo? Uns desenhinhos em folha transparente para quem não sabia desenhar, porque as pessoas acham que design e criatividade é para quem sabe desenhar, né? Sofri muito isso no início, né? Eu sabia desenhar, mas então tu sabe desenhar, tu pode ser arquiteto, pode ser isso, todo mundo pode ser se tiver um mindset. E aí vem a parte divertida, a parte de criação, de escolher conceitos, né? E vou mostrar um vídeo
do case, que venceu 4 prêmios agora, e é a franquia que mais cresce da Ambev. Então, isso é legal. Nada que curtir uma cervejinha gelada. Quem vai escutar? Tem essa alegria toda? Super bom. Ele é longa, a cerveja é quente. Se é gelada sem fila, isso é ruim. E foi por isso que ele o jeito inovador de tomar cerveja, mas é um dos principais. Experiência, cerveja gelada, esse gosto, esse ótimo que área da gente vende no mercado, já fez mais gostosa, super potente. Se eu passar por terra, sua parte. Você não precisa saber o que brincando, sem gastar muito. Até a retornar os Boa. Vou encerrar. Então, olha como ficou. Não tem nada a ver com o primeiro. Um atendimento. A questão de ter uma vitrine mostrando que tem mais cerveja do que só o que está adesivado. A temperatura é real. A pessoa que passa ali na frente e vê, nossa, o preço é bom, está gelado, vou comprar. A franquia que mais cresce hoje, que mais cresceu durante a pandemia. Projeto nosso, uma empresa de Porto Alegre, simples observação e lutar contra o briefing. O briefing é perigoso. Então, aqui, realmente foi o prêmio na Alemanha, prêmio de ponto de venda, prêmio de promocional, e é assim que a gente vai ir. Então, olha só essa imagem, a gente trabalha com essa empresa aí há 7 anos. Eles trabalham com produtos semiprofissionais para gastronomia, e o nome deles era Anodilar, porque ano vinha de anodização, um processo que eles tinham interno, e lar, porque eles acharam legal, mas se era semiprofissional, por que é lar? Lar é doméstico. Eu levei 1 ou 2, 3 anos para convencer que esse nome não estava perdendo potência de venda. E o catálogo era assim, e os produtos não eram muito amigáveis, né? Pareciam que... O semiprofissional parece que precisa ser roots, assim, parece que precisa ser forte, né? Quase algo que precisa de uma norma de segurança para usar. Então a gente entra a marca nova, veio a AND, uma contração de Anodilar, para não quebrar muito a cultura, redesenho de produtos, 90% hoje dos SKU são design nosso, organização de marcas, categorias, colocar todo aquele mar de produtos em categorias corretas, e cada categoria às vezes vai para canal diferente, eles tinham uma visão de canal muito única. Por exemplo, em termos de design, todos os produtos têm o mesmo desenho de cabo, otimização de recursos, custo baixo e um desenho legal que serve para todo mundo. E aí o laminador novo com aquela cara, as alças, as manivelas, todas equilibradas, aí você trabalha embalagem, ou seja, o que eu estou falando, que a gente trabalhou marca, trabalhou produto, trabalhou embalagem, ou seja, o transversal que eu falo. E foi um investimento um pouco em cada área e não tudo numa área só. Então você distribui verba, você distribui, se acomoda, você motiva diferentes equipes. Então numa reunião de equipe tem a área de marketing, a área de produto, a área de trade, o comercial, todo mundo recebeu um pouco. Então essa amarração ela é valiosa. Você distribui ânimo e motivação num projeto planejado. Então, e disso também, vamos coordenar essas fotos, vamos mostrar um pouco mais de resultado, né? A gente criou uma peça, é um produto bem forte mesmo. Eles fazem feiras tipo a FISPAL, que são feiras de gastronomia forte. A gente criou uma peça que se encaixa em todos os produtos no botão de liga e desliga, então gerou uma identidade. Então hoje no ponto de venda as pessoas reconhecem essa marca. Talvez vocês não conheçam essa marca porque ela não é uma marca para consumidor final, mas hoje se vocês vão num polo como a Paula Souza aqui em São Paulo, é dominado por essa marca, ela é líder hoje no mercado. Então, outro case, eu vou fazendo vários cases para vocês verem. Varal, né? Quem é que não tem um varal desse atrás da porta? Esse varal vai sempre atrás da porta, né? Ou está pendurado no teto, e a gente odeia aquele varal pendurado no teto, porque tem uma cordinha que a gente vai puxar aquela cordinha não funciona. Então, essa é a Maxeb, uma empresa de 50 anos.
com essa marca, com esse tipo de embalagem, com esse tipo de produto. Aí entramos numa conversa. A vida é feita de muitos momentos, muitos deles podem se tornar nossa rotina ótima. Então o varal tem que ser mais legal, ele tem que ser mais fácil, ele tem que ter otimização. Mas o grande ponto desse desenho e de redesenho da marca é de trazer essa pegada. Numa feira hoje você vai, o stand deles ganha prêmio de melhor stand da feira porque eles são coloridos, eles são diferentes. Eles são diferentes de todos os outros do segmento deles. Essa peça que a gente desenhou aqui, ó, aí redesenho de embalagem, porque às vezes também você ia comprar o produto e não sabia se o produto era de chão, era de teto, era disso ou daquilo, a gente organizou essa parte. Mas tá vendo aquela peça ali? A gente desenhou uma peça que na verdade era para tirar um processo de dentro da fábrica, um processo de dobra. A gente desenhou uma peça e aí eles pararam de ter que dobrar, que era um processo custoso, e agora é só feito de encaixe, uma peça injetada com um encaixe e ainda você consegue colocar um cabide ali. Nossa, isso aí, nossa, é simples. Eu tenho que pendurar minhas cuecas com os grandes, é sempre assim, né? A peça íntima fica meio pendurada, meio caindo. E aí, aí você entra na área, eles são uma indústria, que eles mais querem fazer ferramenta, que eles mais querem comprar máquina. E aí você entra na indústria e ajuda as pessoas a repensarem, a fazerem com aquelas mesmas ferramentas, com aquele mesmo dia a dia, outras coisas, né? Então, aí vem uma peça desse nível num varal. Se vocês saírem hoje daqui e forem na Leroy, na C&C, na Dicico, está lá para vender. E essa pecinha ganhou o coração de todo mundo, uma pecinha simples, e porque a gente viu que não tinha lugar para botar a roupa pendurada, precisava de um cabide. E aí, a partir de uma peça, se cria uma linha, uma família de produtos. A gente não resolveu atrás da porta, ele continua indo para trás da porta, mas pelo menos ele é mais legal, ele é mais bonito, e ele ganhou custos, e ele ganhou mercado. Então isso para nós é o grande ponto, e venceu o prêmio de design também. E eles usam isso em feiras, eles colocam lá o prêmio de design. O prêmio de design é pioneirismo, originalidade e inovação. Ninguém nega um prêmio de design. Mais um case, mais alguns. Vou encher vocês de case aí só para pirar a cabeça mesmo. Isso aqui é ônibus rodoviário, todo mundo tem que encaixar um USB ou um fone de ouvido. É um ambiente que sofreu muito aí na pandemia e ultimamente. A gente recebeu aquele produto e essa marca, e um problema que cada ônibus precisava de um produto diferente para encaixar nas diferentes formas dessas empresas de ônibus, né? E aí um redesenho, repensamos. Aí decidimos separar o que é fone de ouvido do que é o USB. Desmembrando isso, a flexibilidade de encaixe e de instalação é muito mais fácil, ficou mais intuitivo. O relevo do botão era para a pessoa mesmo no toque ou no escuro entender o que é mais e o que é menos. Dá para entender, né? Mais é para cima, menos é para baixo. Fica intuitivo. E a gente também viu numa dessas pesquisas que a luz do anterior atrapalhava as pessoas querendo dormir. Sabe aquela luzinha que fica bem na tua frente quando você está querendo dormir? A gente tirou isso também e redesenho. E aí, olha ele aplicado ali no banco. Ficou discreto, ficou simples, ficou fácil, desassocia. E, de novo, ficou mais barato que o anterior. Eles conseguiram vender para mais empresas e ficou mais fácil de usar porque ele é intuitivo. E é assim que funciona, é assim que deveria ser. E junto com isso vem uma marca mais legal e eles ganharam força. Hoje eles são um dos principais fornecedores das empresas de ônibus do Brasil. Então, não é que a gente fez isso. A gente fez isso juntos, porque tinha plano, tinha vontade, tinha uma reserva de investimento para fazer valer na área que era mais sensível, que era realmente ajudar o cliente deles a resolver algumas situações, alguns problemas. Então, de novo aqui, era resolver um problema do cliente deles, não necessariamente fazer um projeto para a Orb, que é uma empresa muito inovadora por definição. Assim. Muito bem. Esse aqui é legal também. Então, o problema que chegou para nós era assim: estamos com uma baixa satisfação de consumo de chopp em casa. Brahma. Aí, nós vimos como o chopp estava sendo entregue em casa. Isso se chama growler, né? Então, um growler, é legal pedir em casa um growler, né? É bonitinho e tal, da Colorado, é bonitinho ali. Mas todo mundo usa o mesmo. Todo mundo usa esse mesmo, e o chopp Brahma, ele não é pasteurizado e ele é sensível. Ele é o único que não é pasteurizado, então ele precisa ser bebido fresco. E ele era embalado
nesse bocal, que é o mesmo da garrafa de refrigerante, então ele perdia o gás, perdia um monte, perdia uma propriedade. Então esse era o problema de satisfação. E aí vem isso. A gente redesenha um growler que empilha, resolve problemas de toque. Primeiro patch de sopro empilhável que a gente viu por aí, foi o que a gente fez, e o fornecedor dizia que não dava para fazer. E a gente, mas vamos lá, vamos tentar fazer. A gente só entendia que achava que dava, porque eu conheço um pouco de processo, minha equipe, então, tem pessoal muito técnico. A gente queria que empilhasse para resolver problemas dentro da geladeira, inclusive, no estoque do cliente, e que fosse proprietário, que a pessoa reconhecesse o líquido que ela está recebendo, né? Imagina tomar champanhe num copo que não é de champanhe. Imagina comer uma sobremesa maravilhosa num pratinho que não é legal. É isso que batia na satisfação do cliente. Ele recebia um produto muito bom num recipiente comum, e é por isso que ele não era satisfeito, não porque o chopp não era bom. O chopp é bom, a gente gosta de chopp, todo mundo gosta de chopp. Então, olha só. Muito simples. E tá valendo, tá rodando. A gente fez 45 mil growlers para testar. 45 mil era menos de uma semana de consumo, para vocês verem a quantidade. Depois disso, testado, médio NPS, né, que é a medida de satisfação, no final do mês subiu. Coincidência? Então, é assim que funciona, vai, testa, e aí sim, escala. Aí depois agora a gente está produzindo aí milhões. É uma empresa aqui, parceira nossa, que está expondo na feira, Global Products, que produz isso aí. Então, esse growler que foi muito simples. Então, olha só, isso aqui é só um spoiler, a gente está trabalhando nesse projeto, sou eu ali, entregando o iFood. Me cadastrei como entregador do iFood, fui fazer entrega, e aí eu vi os problemas que a Bagger estou com dificuldades na conexão. Tente outra vez em alguns instantes. Não é comigo. Sou eu, não sou eu. Meu telefone está aqui. Então, esse exercício não foi design, foi de cidadania, muito bom. Sabe, a gente vê como a galera, por isso que aquela imagem do Itaú com o Uber Eats me dá um arrepio, porque eu lembro dessa parte aí. E o problema aqui não é só transporte, é muito mais do que isso, né? Então a gente está resolvendo, a gente entrevistou muito mais o entregador e muito menos o consumidor final, porque o consumidor final só quer isso rápido, ele quer rápido e que não esteja virado. O McDonald's é a pior entrega, porque o copinho de papel abre e derrama ali dentro. E tem uma coisa interessante, isso aqui é só um spoiler, é um primeiro sketch. A gente tem um outro cliente que se chama Labi Exames, que é aqui de São Paulo. Eles estão pensando em fazer com o Rappi as coletas dos exames. Aí eu pensei, nossa, essa bag tem que ser muito boa para misturar exame com McDonald's. Então eu até desencorajei. Eu acho que o mundo não está preparado para isso, mas olha só como... Aí de novo, collab, cocriação. Será que vale isso? Será que é legal? Vou chamar o Rappi, coleta aí. Sabe, não...
Então, a inovação, às vezes, tem seus limites também. Então, pessoal, tem muita coisa, não sei se eu estou me alongando aqui, Camila, como é que eu estou no tempo também. Projetos, assim, que vão diversas áreas, moveleiro, metal mecânico, eletrodoméstico, essa linguagem, esse entendimento simples do que a gente tem que resolver, do que cada área precisa, é uma coisa, é mais simples do que a gente tentar contratar as melhores pessoas do mundo para dizer o que a gente tem que fazer, sabe? É uma coisa muito mais interna, muito mais o que a gente precisa conversar e o que a gente precisa entender dentro de casa do que o que está fora de casa. Então, essa é uma linha de móveis. Imagina, era uma marcenaria de Curitiba que fazia móveis escolares, não aguentavam mais licitação. Licitação é um pânico no Brasil, é difícil, né? Licitação, não no Brasil, talvez sempre, né? Você concorre por preço, às vezes, né? Você tá, alguns atributos técnicos de inovação seus, às vezes, não são levados em conta. Então, a gente tinha que desenvolver um projeto para o varejo, ou seja, ele ia sair de ser uma marcenaria para ser uma fábrica. E a gente, primeiro, foi uma decisão de público, né? Para quem a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer isso, que máquina ele tem, as máquinas que ele tem conseguem entregar o que a gente vai projetar. Então, muitas idas e vindas. E a gente fez essa linha, e aí fez a marca, e aí amarrou tudo. E isso já foi para realmente toque, para lá e para cá. Muitas empresas de varejo realmente abraçaram essa marca como algo interessante, e era de 0 a 3 anos. A gente definiu que esse momento era aquele momento que a criança está espalhando a brincadeira pela casa, e o produto tinha que ter muito lifestyle dos pais, porque não era para o quarto, era para a sala. As crianças faziam cabana embaixo da mesa de jantar, brincavam com o carrinho na mesa de centro, arranha toda a mesa de centro, quem é mãe e pai fica louco. Então, esse é um projeto de descobrir muito mais a criança, né? A gente chamou até uma empresa uma clínica de psicologia que atendia infantil para fazer alguns parâmetros do que as crianças precisam e o que os pais reclamam, né? No bom sentido da palavra. Então, uma linha simples que deu conta de organizar a vida da criança sem limites, e também não desatender os pais que precisavam de uma sala organizada no fim do dia, né? Então, realmente simples de novo e tal. E aqui, eu acho que esse é o último case, tá? Só para não encher mais vocês, mas eu acho que criatividade nunca é demais. A Rometal, uma empresa líder do mercado também, provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas se vocês abrirem a gaveta de vocês em casa, tem Rometal, porque eles fazem corrediças, dobradiças, sistemas deslizantes. E esse era o grande problema deles. A gente está em muitas casas, a gente está por tudo e ninguém nos conhece porque a gente não aparece. Então, como é que a gente pode fazer vocês aparecerem? Como é que a gente pode transformar essa tecnologia e essa liderança de vocês em algo que as pessoas se encantem? E a gente viu esse produto no mercado que eles não faziam. É um sistema deslizante, é super legal, assim, a arquitetura, os arquitetos usam muito isso, né, para aquela porta, chama uma porta de celeiro, ou barn door, né, e geralmente isso aí não funciona muito bem, ele trava, ele não desliza, porque é ferro com ferro, e quando é mais caro é porque é de inox, aí inox é mais caro. A gente olhou para esse projeto aí, foi uma iniciativa nossa, realmente, junto com o representante comercial de São Paulo, que mandava na empresa, literalmente mandava na empresa, mas é bom ter o Marcelo, é bom ter o Marcelo na Rometal. E a gente, com ele, falou, vamos fazer algo mais aparente, vamos inspirar essa turma aí, vamos tirar da gaveta, vamos sair do armário. Eu brincava com o Marcos, vamos sair do armário, vamos botar um projeto mais aparente. E olha o tipo de inspiração que a gente foi para o design, né? Eu não estava olhando concorrente da Rometal. Concorrentes da Rometal eram empresas, a Blum, que é austríaca, a Raffaele, que é alemã, eram caras muito fortes, né? Eram fábricas muito densas, que trabalhavam a inovação e já tinham um grau alto de desenvolvimento. Então, olha para onde a gente foi. Aí vem essa fase de disquete, aí junto com a engenharia dizendo pode, não pode, consegue, não consegue. E o que a gente mais ouve nessa fase é não dá, não pode, não é possível, não queremos,
Mas, na verdade, tudo isso é insegurança, tudo isso é fazer o novo. Quando eu ouço não dá para fazer, ou não conseguimos, eu acho que é a frase mais legal de ouvir. Não porque eu sou teimoso, assim, mas é porque realmente a gente chegou no limite. A gente chegou num limite do que foi feito, né? E o limite do que foi feito é aquilo, é você dizer que não dá, que não é possível. Igual o Growler que não empilhava, agora está empilhando e já está sendo copiado, né? Então, todo mundo que disse que não dava, está fazendo agora. Porque depois de feito, aí fica fácil, né? Então, aí olha o desenho, essa fase, e a gente descobriu uma coisa. Bom, além de ser mais legal e de ser aparente, levar valor para Home Metal para fora, a gente precisa que funcione melhor que todo mundo. Aí esse desenho de cima à direita, eles faziam também amortecedores, né? Aquela gaveta que fecha. Então a gente colocou um amortecedor ali dentro do trilho. O pessoal da engenharia que fez isso. A gente só identificou essa ideia. E aí vem um desenho, aí vem essa coisa estourada, uma matéria-prima que eles não tinham, eles trabalhavam com alumínio, a gente trouxe o Zamac, que é uma liga, mas tudo isso foi simples. Para quem é da indústria, isso é muito simples. Ver uma máquina, terceirizar, chamar o vizinho, o polo moveleiro lá da Serra Gaúcha é muito forte. E aí vem um desenho como esse, que fez a Home Metal ampliar os números de exportação. Por quê? Porque o mercado de exportação é mais exigente, felizmente, ou porque quem exporta também melhora para o mercado interno. Mas a gente fez um projeto assim, ali tem um desenho um pouquinho menor da porta, como ele fica na porta. Ele fica muito parecido com a barn door, com a porta-celeira, mas ele traz essa pegada de design com amortecedor. E aí serve para madeira, serve para vidro. E aí se desdobrou 3 prêmios de design, um Oscar do design. Existem 3 prêmios que são considerados Oscars, né, do design mundial. A gente tem todos. E fazendo isso para indústrias que necessariamente deram o primeiro passo. Imagina você dar um primeiro passo em lidar com inovação. E esse sim é o último case. Esse aqui é só para trazer um pouco de número. Minha empresa fez 11 anos esse ano. Até o brinde que eu dei para vocês aí na porta, não sei se todo mundo ganhou. Era dos nossos 11 anos. Esse projeto é de 11 anos atrás. A gente falava de bicicleta vintage, porque a gente estava identificando o início disso para uma fábrica do interior de São Paulo, que não nos deu ouvidos, hein? Isso aqui não aconteceu, mas olha, vejam só, 10 anos depois. Bom, mobilidade urbana, jovens de 18 a 35 anos, classe média, baixa, alta, bicicleta é muito democrático, né? A gente traçou um perfil de público aí. Aí, vamos trabalhar a marca dessa bicicleta. O nome da empresa era Oceano. Vamos trabalhar a marca. Quem inventou a bicicleta? Leonardo da Vinci, para quem não sabia. Aí veio o nome da bicicleta, Vinci. Aí foi, desenvolve, mas eu quero mostrar a bicicleta original. O que a gente fez? Essa bicicleta produzida, custo de produção R$150. Agora vocês vão lá, puxa vida, olha quanto eu pago uma bicicleta no varejo, mas é isso, né? A cadeia, vocês sabem como funciona. Então essa bicicleta tinha esse custo, na época, talvez hoje seja diferente, e ela era vendida a R$300 nas lojas americanas, essas magazines mais... A gente olhou como a gente pode pegar essa mesma bicicleta, extrair algumas partes, controlar o custo, com o mesmo custo, eu falava para o dono da empresa, com o mesmo custo, não é mais caro, é o mesmo custo. A gente faz uma bicicleta com mais valor. Aí tem um bagageiro ali, que era uma peça cara. Tem duas cores. Quem conhece um pouco de processo tem que dar 2 voltas ali. Tem que isolar, né? A cestinha também, que era um custo extra, era terceirizado. E a gente, disso, passou para isso. Então, a bicicleta, imagina, 11 anos atrás, assim, o começo dessa coisa vintage, né? E... o bagageiro mais simples, o banco melhor, o guidão, e ele falava, não tem como fazer bicicleta vintage se a gente não mudar o pneu, aquela coisa de quem é técnico, né? É o mesmo. Né? Então, e olha só como é que foi. Custo 150, venda 300. Aquela lá era custo 150, venda 600. 600 a R$1.000 na nossa intenção de venda. Eu não coloquei o vídeo aqui, mas tem um vídeo nosso pedalando com essa bicicleta no parque, as pessoas paravam a gente para perguntar de onde era essa bicicleta. Então, coisa simples, assim, case antigo, Rodrigo. Não, é case antigo não, isso aí é quando a gente apresenta uma ideia construída com base, com número, e uma pessoa diz para você, não, eu vou apostar em outra coisa, tudo bem, tem todo direito,
mas às vezes não dá certo, e às vezes a gente não dá certo porque alguém resolveu empacar o processo, e por isso que eu digo que o design tem que ser transversal, não dá só para trabalhar com uma área porque a outra vai travar, porque a outra vai ficar desconfortável, né? Então é do ser humano isso, não é certo ou errado, não é julgar pessoas, mas é do ser humano essa coisa de querer estar envolvido para ser dono de uma ideia, e a gente faz isso, até as ideias a gente nem considera nossas, a gente considera do cliente. Então, muita simplicidade aqui, muita conversa, muita pergunta simples, muito jogo de cintura e, de novo, não é verbo, é vontade de fazer. Custa sim, mas várias coisas que são feitas e várias coisas que vocês constroem hoje nas empresas de vocês também custam. O ponto é usar isso de forma mais positiva. Aqui eu deixo meus contatos. Quem quiser seguir o grupo, me seguir. Eu vou ficar no EP Conecta Negócios, e quem quiser conversar um pouquinho, a Marici já disse que facilita as conversas, mas eu também sou fácil de conversar, né, Camila? Então é isso, pessoal. Aqui tem meu LinkedIn também, quem quiser parear comigo lá, estou lá. Tá bom? Obrigado pela atenção.